Eu sou a Ianaê, sou agente de inovação aqui no Centro de Inovação Norberto Fran, o nosso CINF, e também estou na coordenação do Núcleo de Inovação da Associação Empresarial. E hoje, com uma temática mais que especial, um podcast diferente, trazendo para todos nós aí sobre a nossa missão técnica realizada no Paraguai e Foz do Iguaçu, trazendo um pouco de inovação, negócios, benchmark, o que um pouco, né, do que vivenciamos aí nos últimos dias. Então, essa missão, ela foi uma realização do Centro de Inovação, do Núcleo de Inovação da CIRS e do NIAVE, e hoje eu estou com 2 dos participantes dessa missão, que contemplou aí 24 pessoas, empresários, lideranças, representantes aí de instituições do nosso ecossistema de inovação. E a gente fez muitas visitas, né? Visitas técnicas. Carlos e Douglas, muito obrigada, né? Por estar com a gente. E para a gente conversar um pouco mais sobre essa missão, sobre essa trajetória. Porque, de fato, né? Quando a gente pensa em Paraguai, o primeiro pensamento é compras, né? Mas para ti, Douglas, bem-vindo, né? Gostaria de também ter a tua visão disso, assim, né? O que a missão trouxe de fato e por que você escolheu também participar, né, de uma missão técnica como essa, internacional, né, digamos assim, é um país aí parceiro nosso, parceiro do Brasil e com muitos brasileiros, muita inovação, muitos negócios aí emergentes também. Show. Então, eu sou o Douglas, da OZT, residente aqui do CINF também. Nós trabalhamos com a parte financeira para negócios e também estou na diretoria da CIRS como diretor de expansão e fui à missão como participante também do NIAVE, do nosso núcleo de tecnologia. E eu já tinha ido para o Paraguai, mas há muito tempo. E foi uma experiência divertida, vamos dizer assim, porque eu fui, mas naquela ideia de compra, né? Então, faz 10 anos, tranquilamente. E, assim, me assustei, né, pela muvuca, né? E eu fui lá, fiz umas compras, assim, mas, enfim, né? Foi uma experiência que era aquilo, pra mim, era o Paraguai, né? Eu entendia aquilo que aquela era a tua visão prévia. Aquela era a minha visão, né? Então, Sim. Que encaixa muito com a visão de muitas pessoas, até assim, que lá é pra fazer compra e tal, comprar mais barato e tudo mais, né? Comprar o iPhone, né? E tudo. E antes dessa missão, muito conteúdo nas redes sociais sobre a parte de redução tributária, sobre ter uma empresa lá. E eu até imaginava, não, deve ser bom, mas como é que é isso, né? Como é que é estar com um negócio lá no Paraguai? Então, eu já vi muitas discussões e a minha ideia, a minha intenção de ir para lá era justamente entender um pouco desse ambiente de negócios, entender quais são as oportunidades de fato e entender também como é que é essa parte tributária, né, e o porquê é interessante estar lá. E como spoiler, assim, já quebrei muitos pensamentos, né, que tinha até então. E hoje entendi assim, o que é interessante e o que talvez não é tão bem assim, né? Então já consegui ter uma visão muito mais madura do que é ter negócios no Paraguai. Excelente. Carlos, então, né, representante aí do GTEC, que é a incubadora de negócios e pré-incubação da Unidade, mas também professor, né, representante do setor da hélice, que a gente chama das instituições de ensino, né? Então, para ti, Carlos, o que chamou a atenção também na missão e esse interesse de participar, enfim, fica à vontade. Então, é um prazer, né, estar participando aqui do podcast, falando um pouco, né, sobre a incubadora aqui, né, e como a gente é associado a esse núcleo também. Eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, né, o efeito do núcleo de inovação aqui para nossa região e o importante de levar todo esse grupo, né, de pessoas para lá. E é que nem o Douglas falou, eu também nunca tinha ido ao Paraguai, e
uma coisa interessante quando a gente fala Paraguai, né, a gente não se dá conta da cidade, que é apenas Cidade do Leste, né? E a divisão geográfica, tudo, essa divisão. A gente fala Paraguai, mas não, é Cidade do Leste que a gente vai primeiramente, depois tem as outras cidades ali ao redor. E realmente essa missão foi muito interessante para realmente a gente ter outra visão do que é o Paraguai, né, em relação à inovação, a negócios, que nem todo mundo fala, né? A gente chega ali, a ponte é o comércio em si, né? Mas não, né? Existe todo um mundo por trás de inovação, pessoas que estão trabalhando todos os dias para inovar aquela cidade, inovar aquela região. Eu acho que isso foi o mais interessante, assim, da nossa visão. De águas, e que a gente percebeu que é um estágio para eles novo, né? Então, é algo que pode ser que algum tempo atrás, sim, era, né, mais restrito aí a compras, aquele centro ali comercial, né, de vários shoppings que a gente adora também, né, não vamos mentir, né, mas que realmente eles estão em um processo diferente, quase que uma industrialização nova, né. E esse foi um dos objetivos para que a gente organizasse, de fato, esse tipo de missão, internacionalização, principalmente com foco nessas conexões de negócios. Então, quero trazer até para quem está nos escutando, né, quais foram essas visitas, mas que a gente também pudesse trazer um pouquinho sobre, na medida do possível, né, que o tempo é limitado, mas sobre cada espaço. Então, nós estivemos na municipalidade da Cidade do Leste, que é a prefeitura, né, como o Carlos comentou aqui, né, a Cidade do Leste é um dos territórios ali dentro do Paraguai. Então, muito legal, porque fomos recebidos pelo prefeito, né, muito gentil, muito solícito, muito parceiro aí para receber a nossa comitiva. Estivemos no Parque Tecnológico Inteligente de Taiwan, no Paraguai, né? E pelo cônsul do Taiwan e toda a equipe ali que administra esse parque, que ainda não estava aberto à visitação, e nos receberam, então, de forma muito receptiva, né? Hospitaleira, nos explicando todos os detalhes. O Itaipu ParkTech, que é o parque de soluções e sustentáveis para a transição energética e tecnologias do futuro. Então, a gente vai falar na sequência sobre ele. O MILAB, Hub de Inovação Colaborativo, que trabalha com conexões de negócios e network com empreendedores locais e outras iniciativas. Também na Câmara de Empresários de Cidade do Leste Alto Paraná, que seria como a nossa associação empresarial e CDLs, né? Então, um conjunto aí de empresários que buscam aí soluções para suas demandas e se unem como deve ser aí o associativismo de forma mundial, né? E muito rico, conseguimos fazer umas comprinhas ao final, né? Mas o objetivo foi conhecer esses espaços, interagir e levaremos essa bagagem aí conosco, né? Essas conexões, mas trazendo um pouco então desse primeiro local que a gente conheceu, que foi o Itaipu ParkTech. O nome já é sugestivo, né? Ele é o Parque Tecnológico do Parque Itaipu Binacional, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar. Mas foi realmente um investimento que Brasil, né, fez. Então, ele está localizado em Foz do Iguaçu. Foi nosso primeiro ponto ali de visita. Mas trazendo agora essa frase aí de efeito, né? O que Douglas, para ti, foi perceptível nessa visita de entender, de ficar mais claro o que acontece quando a gente investe em pesquisa e inovação, que é o que a gente viu muito lá no Itaipu ParkTech. Uhum. Bom, ali nessa visita em específico me chamou a atenção 3 pontos, assim, né? Então, o primeiro é a utilização de uma estrutura que inicialmente foi utilizada para a construção da Itaipu, né? Então, tem realmente uma estrutura muito grande, né? E casas, né? Casas, o próprio prédio ali e tudo mais, né? E pensando em criar ali esse parque tecnológico, né? Então, pensando em inovação.
e o quanto é bastante similar, né, bastante próximo da nossa realidade, não o tamanho em si, mas as ações, né? Então, o quão é interessante uma empresa estar conectada, né, com um centro de inovação, com um parque tecnológico lá, para conseguir fazer parte, então, utilizar aí do meio universitário para resolver alguns problemas próprios, né, da empresa. Então, ali em específico, né, eu mandei materiais para algumas empresas que eu entendia que eram interessantes, inclusive um dos participantes do teu negócio daí. Isso, alguns clientes como meus, assim, que eu achei, é legal que tu saiba que existe isso aqui e que pode te ajudar a resolver algum desafio, algum problema. E o legal é que tu pode utilizar do Sinf para se conectar com eles, porque imagino que os próprios centros de inovação se conectou com eles de alguma forma, né? Então, depois conheceu as unidades, eu não me lembro como é que era o nome ali, as unidades tipo de... Os centros de pesquisa, centros de pesquisa. São mais de 17 centros de pesquisa no mesmo espaço, então... Então, de segurança, cibersegurança, robótica, né? Então, conhecer cada uma dessa, não conhecemos todas, né? Mas as que nós conhecemos e buscar conectar com a nossa realidade, com os nossos contatos, assim, foi o que me chamou bastante atenção, né? E estar muito próximo, né? Não tem um ditado que diz assim, que a gente tá tantas pessoas de qualquer pessoa do mundo, né? 5 pessoas, né? Dizem. Então, assim, nós estamos a um passo aqui do Sinf de se conectar lá com o Parque Tecnológico lá de Itaipu. E tem muita coisa que eles podem oferecer. Então, não necessariamente o Sinf precisa resolver tudo, mas se o Sinf viabilizar a conexão com algum parceiro, mesmo que esteja no outro estado, ele já tem muito valor, né? E com certeza pode ajudar muito no negócio, a desenvolver o negócio. Com certeza. E com esses mais de 17, aí, acho que são 18 centros de pesquisas, né? Muito conectado aí com situações que a gente pode buscar, né? Então, desde a questão de barragem, soluções que a gente percebeu que tem que ser muito monitorado, muita pesquisa. Até o estudo concreto, né? O estudo concreto. Tem o Hub de Negócios também, que é muito similar ao que o Sinf já vem atuando, de escrever projeto, de buscar editais, de divulgar, de também fazer pesquisas. Claro que é uma estrutura muito robusta, então hoje o centro lá, o Itaipu Parque Tech, ele não atende pequenos empreendedores, né? Eles têm outras soluções que vão conectar com a inovação aberta. Mas fazem, né, pesquisas aí de viabilidade, pesquisas aplicadas aí para produtos. E muito legal também essa conexão com a universidade, né, Carlos? Os estudos, lá dentro a gente viu que, inclusive, tem, né, instituições de ensino lá instaladas. O que te chamou a atenção também desse local? Então, primeiramente, eu acho que interessante quando a gente fala da Itaipu, a gente pensa só em energia, né? Energia é sustentável, mas a gente não tem nenhuma mínima noção do que existe aquele ecossistema, que existe todo aquele hub de universidade, a tríplice, né? Hélice, estando ali governo, as empresas, tendo a questão também, né? Da pesquisa da universidade. Então, foi muito interessante ver lá, que o Douglas falou, toda aquela estrutura reutilizada, né? Todas aquelas casas que antigamente eram residências ali das pessoas que ajudaram a construir a represa, né? A estrutura de concreto, e que tudo aquilo virou sala de aula, virou laboratório. Então, foi interessante ver que são 3 universidades no mesmo espaço, todos esses centros de pesquisa acontecendo. Toda essa questão do escritório de projetos, né, como eles também ali auxiliam, tem uma incubadora, tem a mestrado e doutorado, tem vários programas, né, de graduação também. Então foi muito interessante ver isso. Tá saindo um novo prédio, né, ali de uma universidade também, então vai ter uma estrutura nova daqui a pouco ali, talvez pra gente fazer uma nova visita, né, e conhecer. Então foi muito interessante ver tudo isso e, né, várias pessoas ali todos os dias conectadas no mesmo espaço, respirando a inovação, respirando, né? É isso que a gente traz bastante no núcleo também, né? Que é a gente conectar pessoas e procurar
é sempre um ajudar o outro, né, de alguma forma. Acho que isso foi bem interessante. Exatamente, colaborativo, né? Muito, muito rico. Com certeza teremos sempre que voltar mais coisas para conhecer. Inclusive, ficamos com mais centros de pesquisas lá para visitar e nos conectar. A gente também visitou, como eu falei no começo, né? Fomos na municipalidade de Cidade do Leste, né? Cidade do Leste não é a capital do Paraguai, mas ela é a mais conhecida, né? Do país, visto a compras. Mas a gente percebeu que existe todo um plano Sim. projetado, não é de agora, mas agora parece que está tracionando. O prefeito, né, interino ali nos recebeu, fez toda uma apresentação, nos trouxe assim muito, mas muito de forma muito simples, mas de forma muito trazendo mesmo para a realidade o quanto é importante o investimento público para mudar realidades, né? Então, para mim, ficou muito claro que eles sabem, de fato, que tem uma receita muito grande do setor de compras, do comércio, mas que isso pode ser que mude, né? Eles têm um grande concorrente e, de fato, compram de lá também, que é a China. Então, eles estão com esse olhar de que a gente pode diversificar, deve diversificar, e criaram diversas estratégias para isso, né? Mostrando também que inovação, ela não acontece de uma hora para outra, e inovação também precisa de investimento, né? A gente está falando de tempo, de investimento público, de engajamento do setor privado e tudo mais. O que para vocês trouxe essa visão, né, do poder público, dessa projeção do Paraguai? Show. Então, ali já começou a quebrar, né? Então, foi uma das primeiras visitas lá no Paraguai. E começou a quebrar um pouco a visão sobre o comércio ali e tudo mais, né? Então, até sobre o próprio comércio, ele comentou que há certo tempo era muito... sacoleiros, né? As compras assim não tão qualificadas. Ele entende, né, que ali a Cidade do Leste já começou a ter uma qualificação do comércio em si. Um turismo de comércio, né? A pessoa compra para ela mesma. Isso, então as pessoas vão para lá. Então não é só necessariamente os sacoleiros e tal indo em atacado, né? E então isso já é uma mudança de percepção. E uma das falas, né, que a gente comentou, ele é muito didático, né, o prefeito, né, uma pessoa, gente boa, assim, né, deu pra ver no trato, né? E ele comentou que o Paraguai é como o Romário, né, o Paraguai precisa ser que nem o Romário, né, então que é baixinho, né, então analogia, né, do Paraguai ser um país pequenininho, mas que ele precisa ser muito rápido, e nisso que eles se diferenciam no comércio internacional. E até eles tratam, inclusive, a China, né, como um parceiro estratégico, né? Então, e hoje eles têm a China e Taiwan como parceiros estratégicos, né, que são países que hoje têm ali uma certa briga, né, então, internacional. Então, o que ele já começou a introduzir como conceito foi o conceito do Paraguai ser um hub de negócios internacionais. Então, não necessariamente tudo será produzido ali, não necessariamente dependerá só do Paraguai, mas que o mundo consiga passar por dentro do Paraguai, como conectando, né? E eles têm criado realmente legislações que consigam atrair esses investidores e tornar o processo menos burocrático, né, para que a gente consiga facilitado para que o negócio aconteça, que o comércio aconteça. Isso é bem interessante. Claro que o país ainda tem muitos desafios, né, desafios que talvez o Brasil já venceu, né, mas por fato de ter tantos desafios, né, também são algumas oportunidades para empresários. Achei bem interessante esse plano que eles mostraram para a gente em relação também. Eles não têm costa, né, litoral, saída, né, logística, então dificulta um pouco, mas eles têm essa oportunidade de organizar logísticas deles internas, estradas, pontes, e que eles pensaram nisso também, né, para o futuro. Então,
algo que eu acho que as pessoas, quando vão lá fazer compra, não tem noção, que a gente teve a possibilidade de ver, é essa geografia de você olhar o plano deles para além ali daquela parte do comércio. Então, o que eles vão fazer, né, com o território, a divisão, o próprio parque tecnológico do Taiwan que a gente visitou. Então, tem estruturas ali que eles estão planejando, organizando primeiro a casa, né, para trazer aí esses investimentos de fora, que eu achei bem interessante. Muito, né, muita atratividade, estão buscando, assim como todos nós, né, o resto do mundo todo, muitos talentos, né. Então, alguns pontos assim que me chamaram a atenção, e fiquem à vontade para complementar, né? Diferente do Brasil, a tributação lá é 10%, né? Então, 10. 10. O prefeito, inclusive eles brincam muito com isso, né? Ah, você quer saber quanto que eu vou pagar de imposto de renda? É 10%. Ah, mas se eu tenho lucro na minha empresa? É 10%. Então, é menos burocrático, né? Claro que para eles deve fazer sentido, né? Deve ser um estudo feito para isso. Também percebemos muitas leis aí de incentivo para que empresas se instalem lá. Então tivemos essa prévia já ali na prefeitura, né? E da lei Maquila, né? E todos os seus benefícios aí de atratividade para empresas de tecnologia, para grandes empresas, porque eles querem fomentar, né, o país, quase que uma industrialização de fato, assim, né, como o Brasil aí esteve, e me corrija, né, anos 70, 80, eu não sou economista, né, mas mais nessa linha, e buscam também essa migração, né, imigração, na verdade, né, pessoas para estarem lá. O que me chamou muita atenção, e de fato, eu não sei se isso é bom ou ruim, né, mas as pessoas, elas não têm benefícios pessoais com o governo, assim como no Brasil tem. Então, talvez por isso, né, por não ter N propostas aí para que o governo subsidie a pessoa lá, a gente percebe que é muita gente empreendendo. E o empreender também é abrir uma barraquinha e começar a vender maçã, assim. Eu fiquei muito surpresa, porque a gente foi passando pelos lugares ali durante as visitas e com o nosso transporte mesmo, e percebendo, assim, era um do lado do outro, assim, né? É negócio, é empresa, é gente vendendo tudo quanto era coisa, assim. Então, muito disso, assim, a cultura do empreender. Porque talvez ali seja necessidade mesmo, né? Se eu não recebo um subsídio, eu acabo, né, buscando outras alternativas também. E aí ele comentou isso com a gente, né? Buscam sim talentos, mas comentou que hoje no Paraguai, se você não trabalhar, você não tem como não vai ter acesso à saúde, à educação, né? Então, esses são os desafios, né? Que lá no Paraguai, que aqui no Brasil tu tem um assistencialismo em alguém precisa de assistência, a família vai ter essa assistência, né? Então, desde um sistema público de saúde, né? Então, a educação pública, então a própria parte de infraestrutura, né? Então, estradas, né? Energia elétrica, internet, então são alguns dos desafios que o Paraguai ainda precisa vencer, né? E eles entendem que esse investimento internacional dentro do Paraguai vai ajudar a subsidiar, então, a evolução desse crescimento. Exatamente. Faz total sentido e fica nítido, né, para nós que temos, né, outras culturas e, como você falou, né, muitos desses desafios já superados, como funciona o desenvolvimento, né, regional, né, como impacta demais, assim, esse olhar público para o crescimento da região. Então, sim, muito a fazer, né, mas a gente percebeu que existe um plano e ele está sendo executado, aos poucos sendo ajeitado no caminho, né? Então, é muito interessante, acho que muito, muito rico mesmo.
E nós visitamos também o MILAB, Hub Colaborativo, né? Estivemos lá, tivemos palestras nesse espaço sobre tanto essa questão de imigração, né? Mas também é um espaço de empreendedores, de cowork também. Pudemos fazer os nossos pitches nesse local, então já foi um momento de conteúdo, mas também de network, né, que a gente fala. E muitas conexões também, né? A gente saiu de lá com vários contatos, várias ideias aí novas de vocês. O que levaram desse espaço aí colaborativo. Não chega a ser um centro de inovação, né? Mas é um espaço aí de empreendedores. Isso aí, eu acho que é um espaço que conecta as pessoas, né, lá. E eu achei interessante isso, que igual a gente aqui, o Centro de Inovação, lá também tem pessoas que querem empreender, querem, né, desenvolver suas ideias, inovar, não às vezes só ficar na questão do empreendedorismo tradicional, né? Então, achei isso bem interessante. E o mais importante, né, que é essa questão de compartilhar, que é tão importante, é o sentido, né, da gente também ter associações, de participar do núcleo de inovação, de estar dentro do centro de inovação, de alguma forma um tentar ajudar o outro, compartilhar experiências, às vezes um tem dificuldade, o outro vai lá e ajuda nessa dificuldade. Então acho que esse é o espaço, né, que lá também proporciona para aquelas pessoas, aqueles empreendedores. Achei bem interessante também. E como é diferente um pouco daqui, lá principalmente o município tem esse papel da inovação. Então, o MILAB é praticamente, né, organizado ali pela prefeitura, né, pelos papéis dentro da prefeitura, profissionais ali que trabalham, e eu achei isso bem interessante, que a prefeitura em si, né, o município está pegando aí na mão e pegando esse desafio, digamos assim, da inovação, de startup, de incubadora, e levando isso à frente. Foi bacana nessa visita porque também era um público semelhante a nós, né? Então, da área de tecnologia, desenvolvedores, e com o desafio de conectar ali diferentes pessoas com ideias e tudo mais. Então, acaba que a gente se identificou bastante com as pessoas que estavam lá. E, inclusive, ali que conheci o Michel, né? Então, o embaixador da N8N lá no Paraguai. E tive a oportunidade aí da gente marcar uma call e conhecer um pouco mais aí os negócios, né, entender um pouco de outros desafios, né, entender também como é que está o avanço tecnológico dentro do Paraguai. Então, algumas coisas que, por exemplo, aqui no Brasil já nós temos muito avançado, né, na parte fiscal digital, né? Então, com nota fiscal eletrônica, né? Então, eles... é novo, né? Isso, o próprio Pix, né? Que é muito recente para nós, né? Mas que a gente já está muito acostumado. O sistema financeiro num todo, que é a minha área de atuação. Então, entender um pouco como é que está esse processo lá. Que eles estão iniciando agora, adotando, inclusive, o modelo de nota fiscal eletrônica do Brasil. Essa digitalização. A digitalização dos negócios, né? Então, muitos negócios lá, ele comentou que eles contratam estagiários para fazer ali no papelzinho e tal, né? Então, estão nesse processo. Então, para quem que é da área de tecnologia, é possível ter muitas oportunidades nisso, né? De digitalização dos negócios, né? Excelente dica. O que me chamou a atenção também, né, nesses espaços, em especial o MILAB, quanto os paraguaios, pessoas nativas, falam português. É verdade. Sim, verdade. Português. E a gente começou a entender, assim, até na fala deles, né? Uma das moças trouxe pra gente essa questão de que, pra eles, é muito rico fazer negócio com o brasileiro. E eles, para não perder essa conexão, essa oportunidade, eles preferem aprender o português do que esperar que o brasileiro aprenda o espanhol para fazer negócio com eles. Então, assim, como a gente também traz disso, né? O empreendedor tem 1001 problemas, né? Mas de que forma eu resolvo? Vou aprender a falar português. Não vou perder negócio por causa disso, né? Então, assim, são muitos brasileiros morando lá, fazendo negócios. Então, assim, eles não esperaram, né? Não esperaram e não esperam. A gente, pra mim, pelo menos, ficou muito claro isso, que
que eles fazem acontecer, assim, e muitos falam português aí melhor que nós, né, então, assim, português muito, muito nítido, assim, às vezes perguntam, mas você é paraguaio mesmo? Sim, até um ponto que eu queria trazer antes, quando a gente estava falando da prefeitura, que é falando, né, desses incentivos fiscais, como as facilidades do Paraguai em relação ao Brasil. Claro que tem a questão geográfica, né? O país é muito menor em relação ao Brasil que é continental, né? Então, é muito mais simples você criar uma tributação quando o país é menor, mas sim tem vantagens, e eu acho que esse é o ponto que eles querem, né? Uma estratégia de conseguir aí aderir novas empresas, inclusive internacionalizar o país. Mas o que eu achei interessante é que não existe uma divisão Brasil-Paraguai. Existe sim uma vontade deles de conectar, de fazer tudo compartilhar. E como que a região ali, Foz, Cidade del Este, como ela se desenvolve com essa mistura de povos, de diferentes pessoas. Eu acho que isso que é interessante. E eles também, né, nos receberam super bem lá. Sim. Queriam realmente mostrar tudo o que eles tinham de inovação pra gente. Eu acho que isso foi muito interessante da missão. Foi muito lindo. E até se olhar no mapa, né, e eles enfatizaram isso, que eles entendem o Paraguai como centro da América do Sul, né, então para justamente conectar os países, né, então conectar o Brasil, a Argentina e essas economias, né, estarem girando por dentro do Paraguai também, né? Sim. Exatamente. E puxando esse gancho, né, um espaço assim bem legal, como eu falei no começo, nós tivemos a oportunidade, fomos quase que os primeiros visitantes de comitiva, de fato, fomos a primeira comitiva a visitar o Parque Tecnológico Inteligente Taiwan em Paraguai. É o único parque fora de Taiwan, né, dentro aí do país. Então, muita tecnologia está sendo desenvolvida, muitas empresas aí chinesas, né, já instaladas, e a atratividade. Então, eles têm muito interesse nesse outro local de trazer, porque é uma parceria, né, do Paraguai com Taiwan, para que, de fato, ali surjam aí novos negócios que vão trazer mais pessoas para a região, possam construir lá, né, esses empreendimentos, fomentar a mão de obra. Então, muita coisa a gente também viu, e como eu falei, né, a gente se sentiu bem especial, porque, inclusive, o cônsul, que eram do meu tamanho, fiquei bem contente aí, né, encontrei meu time aí, mas nos receberam lá, assim, muito queridos, inclusive fizeram toda a tradução da apresentação deles para português, né, e tudo mais. Eles falam espanhol, mas é um espanhol, a gente percebe com sotaque, né? Eu achei isso muito interessante, essa questão cultural, né, deles, do receber, como que é incrível isso, né? Receberam muito bem. Uma educação, né, tinha tudo organizado, eles estavam na porta, né, esperando a gente, cumprimentar a pessoa. Tava começando a chover e eles estavam lá esperando. É muito incrível como a cultura influencia isso, né, e como eles nos receberam lá. E já puxando, né, em relação ao parque, eu achei bem interessante como eles conseguiram fazer essa conexão rápida, né, entre os dois países aí, e principalmente pela questão, hoje a gente tem aí a questão da inteligência artificial, né, a questão da água, né, que é importante para o resfriamento aí dos geradores, e que eu acho que isso tem tudo a ver também deles verem a localização estratégica. Próximo da Itaipu. Próximo da Itaipu, dessa conexão Brasil-Paraguai também, e também pela facilidade, eu acho, tributária, né, também pela questão dessa facilidade de se instalar lá, mas como que eles têm um plano, né, também em relação a isso, de trazer tanto empresas chinesas, e a gente viu que várias empresas brasileiras também, né, vão se instalar lá naquele parque tecnológico. Eu achei isso bem interessante. Então, o parque, eu entendi assim, uma grande oportunidade, principalmente para indústrias, né? Sim. E então, inicialmente, eles queriam trazer as empresas mesmo de Taiwan. No entanto, eles mandaram, inclusive, a lista de prospecção de empresas deles, né? Então, empresas brasileiras indo para lá. E é uma oportunidade bem grande, porque além de ser um parque industrial, né, toda a parte de inteligência, né, que Taiwan já possui, né, e
enfim, todos os nossos celulares usam componentes produzidos em Taiwan, né? Então, eles têm uma inteligência já em tecnologia muito grande. Eles estão trazendo isso também para o Paraguai. Então, o fato deles terem ali uma rede 5G somente para aquele parque, né? Então, mostra o poder que eles têm, né? Então, e essa parceria Paraguai-Taiwan pode fortalecer muitos negócios que estão ali. Então, alguns negócios já estão ali instalados, né? Negócios muito diferentes, né? Então, de ônibus elétrico, de móveis para estádios, né? Então, já são alguns negócios diferentes. Do ramo têxtil também já tem instalado lá. Então, para empresas que pensam na industrialização do Paraguai como uma oportunidade, por exemplo, empresas voltadas à automação industrial e tal, ali pode ser um local bem interessante de pôr a sua empresa, né? E essa facilidade, eu acho, da porta, né, de entrada em relação à conexão Taiwan, né? É muito mais fácil por estando ali dentro do parque tecnológico. Inclusive, se tu tiver um sócio de Taiwan que tem 51% da empresa, né? Então tu tem benefícios, inclusive, no custo da alocação, né? Então, que é 0,60, 80, enfim, tem um desconto do aluguel, né? Do espaço ali que tu vai ter. Então tem esse benefício também, né? Então é uma oportunidade assim, de tu ter um sócio internacional e ao mesmo tempo conseguir importar, né, para dentro do teu negócio uma inteligência de um país que já é bem avançado, né, em relação à produção de componentes eletrônicos, por exemplo. Com certeza. E, inclusive, as cooperações internacionais entre hubs, né? Sim. Então, nós estamos fazendo essa conexão com o nosso governo de Santa Catarina para que também possam fazer esses matches, digamos assim, né? O que a gente pode se aproximar mais e, de fato, trazer mais inovação tecnológica, aí falando, né? Para o nosso estado, para o Brasil, né? Santa Catarina, a gente sabe que está sempre muito à frente aí com essa questão de desenvolvimento territorial, né? Então, com certeza, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena fazer essa visita lá também, para daqui para frente fortalecer mais o que a gente vem trazendo para as nossas cidades aí, para o nosso ecossistema, né? Para o nosso ecossistema regional. Colheremos muitos frutos, acredito eu, daqui para frente. Conhecimento é o ouro, né? Então, a gente, sem saber das coisas, a gente acaba não tomando algumas ações. E a ação é o que realmente dá o resultado. Então, se a gente não tivesse ido até lá, não conheceria, né? A gente não iria conhecer todas essas oportunidades que estão acontecendo lá, né? Talvez não tá na mídia, às vezes, não tá sendo tão divulgado. Então, isso que eu acho que é interessante. Algo interessante que tu comentou no início, conectando, né? Sobre o parque, a conexão que ele vai ter também com aquela nova rota, né? Eles estão construindo ali uma outra ponte para justamente, por causa desse desafio logístico, né? Então, conseguir escoar toda a produção, né? Então, para empresas que às vezes têm dúvidas sobre como trabalhar internacionalmente ali do Paraguai, né? Desafio logístico, então eles vão ter uma rota específica e o parque, inclusive, é muito próximo disso também, sim, né? Então, realmente eles estão sendo um Romário, assim, pensando baixinho e rápidos, né? Assim, tipo, estão pensando muito rápido de como resolver os problemas, os desafios, para que as oportunidades realmente fluam, né? Isso mesmo. Existe um planejamento, né, para não ficar só dependente, que nem tu falou, do comércio, né? Não ser conhecido só apenas por isso. E nem do recurso público, né? Então, o empresariado aí está no centro de todas essas, todo esse planejamento aí estratégico. Precisa, né? Sim. Precisa ter diversas fontes aí para que funcione de fato. E, por final, a gente conseguiu, então, uma reunião, né? Um brasileiro que hoje é o vice-presidente da Câmara de Empresários da cidade do Leste e Alto Paraná. Então, lá a gente aprofundou bastante, né, os benefícios fiscais, tudo que já existe, como que funciona para eu mudar para lá. De fato, a gente não vai, né, nesse momento, a gente quis mesmo conhecer para trazer esse benchmark, né? Entender como que funciona. E para mim ficou muito nítido também esse poder do associativismo, sim, que é mundial, mas que para eles
é essencial também, porque a Câmara se reúne e o que os empresários buscam, eles levam lá para o prefeito, buscam leis e eles vão atrás mesmo. Então, Douglas, né, que vem de muito tempo aí do associativismo, e nós que participamos aí do núcleo de inovação, dos núcleos da associação, NIAVE e entre outros, né, para a gente trazer essa ponte de conexão, né? O que de fato a gente consegue trazer quando a gente tem um propósito claro, quando a gente tem interesses em comum e que a gente pode se ajudar e não concorrer. Maravilha. Bom, um ponto assim que talvez ainda foge um pouquinho só da pergunta, mas depois eu volto, é que eu achei interessante um desafio que ele enfrentou, né? Ele como brasileiro, ao entrar no Paraguai para estudar medicina, então ele, para fazer processo de imigração, né? Então ele levou um golpe, né? Então ele pagou ali um valor, não sei, $1.800, enfim, e a pessoa sumiu, né? E ele ficou sem o processo aí, né? Então ele entendeu aí uma oportunidade, né? Então fez, como é que se diz, do limão uma limonada, né? E montou um negócio justamente para regularização, né? Então, para tu conseguir ter a residência, né? Ou temporária e depois permanente, ou permanente diretamente, né? Abrir conta bancária. Isso, então todo esse processo ali, né, burocrático, então ele identificou e criou um negócio a partir disso, né? É um dos negócios, né? Então, comentou um pouco ali dos benefícios e sobre, então, a associação em si, que é a pergunta, né? Muito semelhante nesse sentido, vamos nos reunir para alcançar um objetivo. O que eu notei de diferença e que eu acho que é um negócio muito diferente, assim, é que eles têm uma proximidade muito grande com o governo. E talvez por ser um país menor, né? Então eles conseguem se comunicar diretamente, inclusive com o presidente, inclusive com o ministro da Economia, ministro da estrutura, desenvolvimento. Então, eles comentaram ali de um desafio onde tinha uma proposta de aumentar a previdência social, né? Então, aumentar o recolhimento, aumentando a alíquota. E eles reuniram, então, ali a associação, junto com o que seria a Câmara dos Lojistas, o CDL de lá, levantaram um abaixo-assinado e tal, e levaram ali pro ministro, levaram... Isso que a gente precisa. Não queremos que aumente, nós estamos trazendo empresas para cá e a gente precisa que o imposto seja menor. Então, e eles recuaram, né, a proposta, não foi aprovada, e manteve ali a tributação. Então mostra o poder, né, de reunir empresários, e isso é forte independente do local. O que só me chamou a atenção é que eles têm uma proximidade muito grande com o governo. Tem quase uma linha direta ali. Uma parceria muito forte. Exato. Para ti, Carlos, alguma consideração assim dessa união, né? A gente está no associativismo aí de diversas formas, né? Mas de cooperação mesmo, de cooperação entre empresários, e a gente fala muito agora de ecossistema, né? Ecossistema, ele precisa de todas essas pontas para funcionar, e mesmo na Câmara de Comércio a gente percebeu que é a união do governo, é a união do empresariado, da própria instituição ali, que é uma sociedade civil organizada, né, para isso. Então, acho que instituições por si só, elas não se fazem, né, não tem sentido, não tem objetivo, são as pessoas que estão lá dentro que vão dar resultado, ou visões, né, que vão levar a ação e vão fazer alguma coisa. E eu acho que isso é o mais importante, inclusive o que a gente faz aqui ou lá, seja o Estado, seja a universidade, seja as empresas, né, são as pessoas ali que vão ter vontade de fazer algo. Eu acho que esse é o principal, né? Então, que nem a gente aqui, esse grupo de 23 pessoas, tiraram um tempo do seu dia, né, da sua semana, se organizaram, pararam seus negócios. Não, a gente viu o valor nisso, a gente vai lá, vai fazer a missão. Ou mesmo quando a gente se organiza para fazer um evento, compartilhar, né, boas ações, eu acho que tudo isso é muito igual, né? Seja aqui, seja lá. É a vontade das pessoas de se unir, de não ter só o interesse monetário sempre, né? Eu acho que não é isso que é o principal.
realmente ver vantagens em outras, né, outras coisas. Né? Ser participativo. Participar ativamente, porque a gente, é cômodo, né, a gente reclamar, a gente, eu tenho muitas ideias, mas também não coloca no papel, eu quero, né, ter novos fornecedores, novos clientes, mas eu não participo de fazer iniciativas, né? Conhecer pessoas. E a gente brinca, principalmente lá no Núcleo de Inovação, eu falo muito isso, network não é entregar cartão, Sim. network é relacionamento, então... Eu te ajudo, tu me ajuda. Isso. Tanto é que, para essa missão acontecer, a gente teve um relacionamento. As pessoas que nos receberam, elas tiveram também, elas foram convidadas para palestrar aqui. A gente viabilizou que das pessoas que nos acompanhou tivesse uma visita guiada pela SCTI, pela Secretaria aqui do Governo do Estado. Então é aquele sentimento de gratidão e de retribuição. Sim. E o que a gente chama de give first, né? Então eu preciso primeiro me doar para depois eu conseguir colher esses frutos, né? Então acredito que é disso mundialmente, né? E pessoas sempre vão fazer diferença, são elas que estão por trás de tudo. E até contribuindo com a fala, né, a missão, que com certeza é o principal, né, mas tem algo que às vezes é subvalorizado, é a própria viagem, né. Então, as pessoas... O que acontece na viagem. Então, muitos negócios, ou o fortalecimento da confiança até entre nós, né, ele pode acontecer ali durante a viagem, né? Então, eu tenho histórico de alguns negócios que fiz durante viagens, então, de conhecer pessoas melhor, de entender o que elas faziam, né, porque até lá foi pelo menos de 12 a 14 horas, né. Então, claro que boa parte foi dormindo ou tentando dormir, mas tem interações, tem conversas e tudo mais, né? Então tu acaba conhecendo um pouco mais as pessoas que estão do teu lado, indo pro Paraguai. Eu acho que eu acredito muito no poder dessa questão de relacionamento, de você conversar com a pessoa, querer entender a história dela, entender o que é o negócio dela. Então acho que isso que o Douglas traz é muito importante. A gente começa a ter mais confiança com isso que é o networking de verdade, né? Vou fechar com um negócio com alguém que realmente eu senti que é válido, né? Que eu consigo ter confiança. Exato. Eu acho que se a gente deixa tudo muito frio, muito fechar negócio só, assim, eu acho que não talvez dá tão tu feche certo. uma vez, né? Exato. Mas depois A não vai longo conseguir prazo, mais. né? Exatamente. E encaminhando aí pro final, né? A gente traz um pouco disso de aprendizados também. Muito já foi falado, né? Mas eu trouxe aqui alguns pontos da minha percepção geral agora dessa missão. Que envolveu aí 12 horas, como o Douglas bem lembrou, né, para ir, 12 para voltar, 2 dias muito intensos aí de visitas. Nós não contratamos agência, então foi o Núcleo de Inovação e o Uniave que se organizaram, aí foi uma parceria, inclusive, entre esses núcleos para muito bem organizado, por Exato. Parabenizar o grupo. Isso, e que bom que deu tudo certo, né? Voltamos seguros, deu tudo certo. Mas trazendo alguns pontos aí finais de aprendizado, né? Para mim, ambientes de inovação, quando eles são fomentados, sempre vão trazer retorno. Sim. Esse retorno nunca vai ser curto prazo, né? Isso precisa ficar muito claro. E é difícil que traz retorno de curto prazo, porque daí não vai gerar valor, né? Então, e não só investimento, né? Mas público, a gente tá falando, né? Os ambientes em si, eles precisam ser fomentados com uma estratégia como o Paraguai tá fazendo. Não vai ser em 2 anos que eles vão mudar a realidade de que... E nem querem, né? Que a compra pare de acontecer. Eles querem diversificar. Então, da mesma forma, como que a gente pode fazer aqui na nossa região, no Alto Vale, que tem diversos desafios, né? Mas que a gente ama viver, ama morar, empreender, trabalhar, enfim. Como que a gente fomenta mais esses espaços que já existem? Associação, universidade, como que a gente utiliza melhor desses locais? Também que a atratividade, ela precisa ser trabalhada de forma integrada. Não adianta só a prefeitura investir num subsídio para o empresário, aquilo também não fazer jus ao que o empresário precisa, né? Então, precisa entender a realidade. Quando eu falo em atratividade e pensando aqui para nossa região, que a gente precisa trabalhar para trazer pessoas, e não exportar pessoas, né, para outros
outros estados, outros municípios, né? Países, né? Outros países também, né? E que cooperação é o motor da inovação, né? Cooperar em qualquer nível sempre vai trazer resultados. Seja numa missão, seja num negócio, uma parceria, cooperar. Mas tu precisa ter claro qual é o teu propósito. Porque só assim tu vai chegar também no teu objetivo. Por que eu tô fazendo isso, né? Por que a gente organizou uma missão? Para que a gente tivesse essa visão de um novo panorama, né? Trouxesse para nossa realidade e trabalhasse um pouco disso. Para vocês, eu sei que a gente teria muito mais coisa para falar, né? Principalmente os perrengues. Daí chamem a gente para um churrasco, né? E os demais. Mas dos aprendizados assim finais que vocês queiram compartilhar. Boa. Um dos... que nem eu comentei no início, eu fui pensando nessa parte tributária, entender um pouco mais, né? E até o que se vendia muito era tu ter uma base lá para que tu reduzisse a tua tributação, né? E atendendo clientes daqui, né? Então, eu tenho uma base de clientes, em vez de eu ter minha empresa aqui prestando serviço, eu teria uma base lá e assim reduziria a tributação. E não é bem assim. O que eu entendi, né, então, da visita para o Paraguai, que a oportunidade realmente é tu ter uma base, uma empresa lá, mas para tu fazer negócios no Paraguai, por causa do desenvolvimento que o Paraguai está tendo. Então, até na Câmara ali, então ele comentou sobre o Paraguai ser hoje talvez o Brasil dos anos 70, 80, onde não tinha infraestrutura, onde não tinha os benefícios do governo para quem precisasse, mas que está num processo de industrialização muito grande, então com investimentos, então tem um mar de oportunidade bastante grande. Então esse é o planejamento que alguém que queira ter uma empresa ou um negócio no Paraguai precisa pensar, né? Claro que tu pode atender empresas do Brasil, tu pode atender empresas de outros países, mas que entender o Paraguai como um benefício. E outro ponto que, até depois conversando com o Michel, eu entendi como o Paraguai sendo interessante, uma abertura para o comércio latino-americano, de certa forma, né? Sim. Até pelo fato da língua, né? Então, ser um desafio hoje nós falamos português, o restante do continente praticamente todo espanhol, né? Então, tu pode montar uma base Latam, né? Então, a nossa empresa OZD Latam, né? Então, para atender outros países também, né? Então, tu já começa a ter ali internacionalizar, né? Então, é algo interessante de se pensar como negócio. Excelente. Então, acho que a questão da visão do empresário, né? Que foi interessante que ele talvez conhecer o Paraguai, conhecer, né, essa questão de benefícios fiscais, a questão de levar a sua indústria para lá, ou parte da produção. Eu acho que não viver de estigmas, né, ouvir o que os outros estão falando, mas que a gente fez essa missão de realmente ir lá, né, conhecer a realidade, talvez participar, né, se encontrar com a associação empresarial que existe lá, já bem consolidada, entender de fato com as pessoas que são de lá, né, ou que estão fazendo um ótimo trabalho e ter a informação correta para daí sim tomar alguma atitude em relação à sua empresa, né? E a minha visão como universidade, como incubadora, eu achei incrível, assim, principalmente em Foz, no Parque Tech ali, no Itaipu, que o trabalho que eles fazem da unificação dessa tríplice, né, hélice do trabalho, de como que eles vêm unificando não só as demandas que vêm da Itaipu, né, que é ali a questão da água, da energia, mas como isso traz vários outros pontos para startup, como isso fomenta, né, a região ali num todo. Eu achei isso muito interessante, que não é só focado nisso ali, né, na questão da energia, existe todo um mundo ali restante que acaba sendo impactado com aquele desenvolvimento, e num todo, assim, na questão da gente aqui, do que a gente faz como associação, é que pra gente não ficar, às vezes, talvez acontece lá também, não ficar só numa bolha, né? Querendo ou não, a gente a gente se conhece, a gente participa, mas de levar esse convite para quem talvez vai assistir depois do podcast, de
de se interessar aqui na nossa região do Alto Vale, né? De ir atrás de uma associação, de conhecer as CIRs, conhecer os núcleos, de ver o que talvez, né, tem de interessante para você, para sua empresa, ou como indivíduo mesmo, né? Então, que participar de um núcleo é super importante, assim, de... A incubadora. Isso, e não olhar só a questão monetária, né? Eu acho que isso é mais importante, não só visar sempre dinheiro. Eu acho que você não consegue ter resultados a longo prazo quando o seu propósito só é grana. Eu acho que isso não dá muito certo, assim, é que realmente é você ter outros propósitos e que de parcerias, de networking, podem surgir oportunidades que vão levar à parte monetária, né? Eu acho que esse é o principal ponto que eu quero deixar. Excelente, excelente. Então, agradeço, né? Finalizamos, porque teríamos muito mais para falar, mas vamos deixar para outros podcasts também, né? Quero trazer para quem está nos acompanhando que receberemos uma comitiva também do Festival do Paraguai. Então, eles têm muito interesse em nos conhecer agora, como é a nossa realidade, o que a gente vem fazendo. Ficou muito nítido que nós somos inspiração, o Brasil, Santa Catarina, né, em especial, é uma inspiração muito forte para eles, assim. É uma troca de boas práticas, eu acho. Exato, exatamente. Então, a gente só tem a agradecer, né, aos participantes também que disponibilizaram o tempo, né, que tenham aproveitado disso, a nossa associação empresarial, a CIRS, que já atua aqui há mais de 80 anos, né, em Rio do Sul, aí, com diversas pautas e tudo mais, ao Centro de Inovação, que está aqui instalado em Rio do Sul, mas ele é uma política pública do nosso governo do estado para o Alto Vale, para desenvolver Santa Catarina, especial aí também nomear, né, o nosso núcleo de inovação, o Uniave, que organizou tudo isso, né, que concretizou que isso acontecesse, e de fato a gente espera que novas missões aconteçam, né, para o Paraguai, outros lugares, para a China, Taiwan, né, agora a gente já está internacional. Já que tu é best do sim, isso aí, vamos usar os nossos contatos aí, os nossos relacionamentos feitos também, para inspirar aí que novas pessoas busquem essas oportunidades. Primeiramente aqui, né? Primeiramente aqui na nossa região, porque a gente já tem muita coisa. Nossa, Brasil. Muita coisa acontecendo. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês. Também, e até uma próxima. Obrigado, valeu.